Boa tarde! Começa agora o Conexões especial de hoje. Nossos principais assuntos são os trotes feitos contra o SAMU, as consequências das chuvas aqui em Goiânia e a realidade das mães atípicas. Vem com a gente, o programa já está no ar. Seja bem-vindo e bem-vinda! Eu sou a Camila Maia, uma mulher de pele clara com cabelos e olhos castanhos. À minha esquerda está o professor Diego Barbosa, que faz a interpretação para Libras. Ele se descreve como um homem de pele clara, com cabelos e olhos castanhos e barba cheia. Atrás de nós está o cenário, em tons de azul claro, cinza e vermelho. Também há uma tela bem no centro, com o nome do Conexões. Mas para começar, a gente te atualiza com informações nacionais. O mercado de trabalho brasileiro continua marcado pela desigualdade de gênero. De acordo com o IBGE, o país emprega menos mulheres do que homens. E um dos motivos é a diferença na divisão de tarefas domésticas e nos cuidados com a família. A porcentagem de mulheres trabalhando chegou a 49% no ano passado. Já o índice de homens empregados ultrapassa os 60%. Ainda segundo o IBGE, se compararmos os salários de quem tem emprego, as mulheres continuam em desvantagem, com destaque para a área de serviços e comércio, que paga para mulheres apenas um pouco mais da metade da remuneração dos homens. As estatísticas indicam situações ainda piores, envolvendo mulheres negras e pardas. A única área em que as mulheres ganham mais é nas Forças Armadas e também nas forças policiais. Bom, e agora um alerta sobre comportamento. Com quantos anos você teve o seu primeiro celular? A idade ideal para isso tem sido motivo de debate em todo o mundo. A maior parte das autoridades recomendam liberar o uso apenas aos 12 anos de idade. Mas o único consenso é de proibir o uso do aparelho durante a infância. Nesse contexto, uma nova pesquisa alerta que mesmo aos 12 anos existem grandes chances de desenvolvimento de depressão, obesidade e sono insuficiente. Um estudo feito nos Estados Unidos acompanhou mais de 10 mil adolescentes no prazo de 2 anos. A conclusão foi de que qualquer nível de exposição causa danos à saúde desses adolescentes saudáveis e sem histórico de uso excessivo. Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde reforça a importância dos pais serem um exemplo dentro de casa e acompanharem de perto os conteúdos que chegam aos filhos. Bom, e mudando de assunto aqui no Conexões, nós vamos falar agora sobre o acesso à internet no Brasil, já que a gente acabou de falar, sobre o uso de celulares. Os números mostram que mais brasileiros estão conectados, mas também existe uma grande desigualdade no uso. E quem traz todos os detalhes sobre isso é a estudante de jornalismo Ana Júlia Luzin, que vai falar sobre uma pesquisa chamada TIC Domicílios, direto da nossa redação. Olá, Ana Júlia, seja bem-vinda mais uma vez. Então conta aí pra gente, as pessoas têm mais acesso à internet, mas não é todo mundo, né? Com certeza. Boa tarde, Camila e professor Diego, e é isso mesmo. E de acordo com a pesquisa, o acesso à internet cresceu nas diferentes classes sociais. Porém, a desigualdade ainda chama bastante atenção. Mas antes de continuarmos, irei me descrever. Eu sou uma jovem mulher branca de cabelos loiros e lisos e os meus olhos são claros. A pesquisa TIC Domicílios foi feita no início de dezembro e apontou que 86% das casas brasileiras já têm internet. Isso é um salto impressionante que inclui mais brasileiros das classes D e também da classe E no acesso à tecnologia. No entanto, a desigualdade financeira ainda dita o jogo. Enquanto nas classes mais ricas o acesso é quase total, nessas que citei, a B e a E, ainda há 1/4 da população desconectada. Além disso, é aqui que notamos o maior desafio,
pois 87% dos usuários mais pobres acessam a rede somente pelo celular. Isso limita o uso para trabalhos ou estudos mais complexos. Curioso, né, Camila e professor Diego? Muita gente ainda só tem um acesso muito limitado, né? Pacotes limitados de acesso, às vezes só à rede social. E isso pode ser prejudicial até para o acesso à desinformação, né, Ana Júlia? Muita gente não consegue checar se as informações são reais. E conta pra gente um pouco mais então sobre essa pesquisa, né? Quem são essas pessoas que geralmente não têm acesso? O que isso ocasiona na vida delas também? Sim, isso mesmo. A pesquisa destacou outras diferenças na adoção de novas tecnologias. O uso da inteligência artificial generativa, por exemplo, já é uma realidade para 32% dos brasileiros. Na classe A, 69% já usam essa IA, enquanto na D e na E, esse índice é de apenas 16%, bem abaixo. O mesmo acontece no uso de ferramentas eletrônicas do governo. E isso indica que o foco agora não é apenas se preocupar apenas com o acesso à internet, mas sim entender como que o brasileiro está usando a internet e como que ele está tendo acesso às novas tecnologias mais avançadas. Volto com vocês. Muito obrigada, Ana Júlia. E a gente continua aqui, né, usando da internet para conversar com os nossos repórteres e estudantes da redação e também no nosso YouTube, garantindo aí um acesso à informação mais facilitado. Obrigada, viu, Ana? Boa tarde. Obrigada, boa tarde. Bom, e agora a gente fala sobre um grande problema, viu, de saúde. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, salva vidas diariamente, mas há um desafio que atrapalha o trabalho das equipes, os trotes. Mesmo sendo crime, eles ainda são frequentes. Entenda mais no conteúdo da TV Ceará, parceira da Rede Nacional de Comunicação Pública. Equipe pronta, preparada e saindo para mais uma ocorrência. Mas espera aí, essa pode ser mais uma ocorrência falsa, o que é inadmissível. Acredite, todos os dias, centenas de pessoas ligam passando trote para o SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. E isso tem um impacto enorme. No momento que a ambulância está sendo deslocada para um atendimento falso, ela está deixando de atender uma situação real. E isso faz com que a gente diminua a nossa força de trabalho, diminua o nosso atendimento e leve mais tempo, inclusive, para atender uma ocorrência grave, né, que poderia estar sendo atendida quando está sendo desviada para uma falsa solicitação. O SAMU tem como principal missão proteger vidas e garantir a qualidade do atendimento no SUS, o Sistema Único de Saúde, em situações de urgência e emergência, socorrendo as vítimas o mais rápido possível para evitar sofrimento, sequelas ou a morte. Mas tudo isso se perde quando alguém brinca com o serviço. Graças a um serviço de filtragem, o número de ligações falsas para o SAMU vem caindo mês a mês. No ano passado, foram um pouco mais de 30 mil. Nesse ano, até agora, cerca de 12 mil. O número é alto, mas a redução é constante. E é sempre bom lembrar, uma ligação falsa é rastreável. E você pode responder judicialmente por isso. É crime, com pena que pode chegar a 3 anos de reclusão. A população possa nos ajudar, interagindo conosco e evitando situações onde provoque o deslocamento de uma ambulância e sem necessidade, onde essa ambulância poderia estar prestando serviço em outro local. Então é importante que a população também esteja nos ajudando. Enquanto alguns tentam, de forma criminosa, enganar o serviço, o SAMU segue trabalhando dia e noite, 7 dias por semana, para salvar a vida de quem realmente precisa. Um dia, o troteiro pode ser o cidadão necessitado de socorro. A gente tem como rastrear essas ligações, né? Uma boa parte, aí eu já queria pedir também a compreensão dos pais, são feitas por crianças. A gente vê que nos meses de férias esses trotes aumentam, exatamente porque as crianças estão em casa e acabam utilizando indevidamente o celular para poder acionar o SAMU por ser um número gratuito, né? Então os meses de janeiro, fevereiro, julho, são meses que aumentam o número de trotes aqui no SAMU.
Agora a gente muda de assunto. Uma pergunta para você. Qual foi a última vez que você viu um vagalume perto da sua casa? Uma pesquisa mostra que esse inseto está entrando em extinção. Mas não só ele, outros também estão desaparecendo. E como é que isso impacta o meio ambiente? A salvação pode estar nas novas gerações. É o que a reportagem da TVE Espírito Santo, emissora da Rede Nacional de Comunicação Pública, conta pra gente. Lupas em punho, equipes de exploração investigando a horta da escola. O objetivo é encontrar insetos e catalogar as descobertas. Hoje aqui na aula, me conta um dos insetos que você achou aqui. Uma borboleta bem linda, ela tinha as asas pretas com rosa. Eu achei ela bem bacana. E qual que é a importância da borboleta na natureza? É fazer a polinização, que é de voar uma flor, ela vai pegar o néctar, só que aí o pólen fica agarradinho aqui na testa dela, aí ela vai voar para outra flor. Uma aula de biologia bem diferente, para despertar na turminha o interesse pela disciplina? Também, até porque eles já mostraram que sabem, né? Mas tem um outro motivo, entender que os insetos estão desaparecendo. Os vagalumes, por exemplo, segundo estudos, estariam sumindo do planeta, literalmente deixando de iluminar. Na turma dos alunos, será que eles já viram algum besouro desses iluminando por aí? Já. Quantas vezes? Bastante, acho que umas 10. Mas afinal de contas, o que está acontecendo? Os vagalumes estão mesmo sumindo? Não só vagalume, tá? O vagalume é uma bandeira interessante que a gente pode utilizar, mas é geral. A gente está tendo um declínio rápido, abrupto na população de insetos. Em alguns lugares, por exemplo, as pessoas já estão tendo dificuldade com a morte de abelhas. Alguns países da Europa estão tendo dificuldade de polinizar, porque a abelha é um polinizador natural, né? Então, nós estamos tendo um declínio na população de insetos globalmente. De acordo com um professor e doutor em zoologia da UFES, dentre diversos motivos que explicam o processo de extinção dos insetos, 2 se destacam. Cada vez mais eu tenho menos hábitat, uso mais inseticida, tenho menos inseto, tenho que usar mais inseticida, tenho que ampliar minha área porque minha produção cai, porque eu estou tendo ataque de inseto. Lembrando que inseto desenvolve resistência com o passar das gerações aos inseticidas, então eu tenho que desenvolver um novo inseticida, tenho que utilizar mais. É um ciclo vicioso, a gente tem que interromper esse ciclo. É dessa forma lúdica, indo ali na horta, olhando tudo com a lupa. Cadê? Aqui, ó. Ó, com essa lupa aqui, ó. E depois fazendo essa roda que a criançada acaba aprendendo e entendendo a importância dos insetos. Sofia, me conta aqui, o que você aprendeu? Eles deixam pouca poluição, tem um controle natural e também indicam que a horta está saudável. Aí, ó. Viu? Essa é só a Sofia, tá? Porque a galerinha aqui todinha já sabe a importância desses insetos. Alguns podem até não gostar, mas eles são importantíssimos para a gente estar aqui hoje. É aula de biologia, mas também de entender a própria preservação. Esses alunos, eles atuam como multiplicadores, né? Essas temáticas, elas chamam bastante atenção. Em casa, na semana seguinte, uma aula de campo como essa, é o assunto que acontece. E aí eles levam essas informações para os adultos, e aí, por exemplo, lá no Mato Inseto, ele tem um papel ecológico, ele entende essa questão do controle biológico, e é bastante importante. Que planeta nós estamos deixando para a geração deles? A criançada já sabe o que fazer para ter um amanhã. Bom, e é com esse pedido que a gente encerra esse bloco. Daqui a pouquinho a gente volta para falar mais sobre as chuvas aqui na capital e as consequências delas, e também para te mostrar um pouquinho da realidade de mães atípicas. Daqui a pouquinho a Conexão está de volta. Estamos de volta com Conexões de hoje. E as fortes chuvas têm causado problemas intensos aqui em Goiânia. E a perspectiva é que essa situação só piore nos próximos anos, por causa das mudanças climáticas. Entenda um pouco mais sobre esse assunto na matéria produzida por estudantes de jornalismo da UFG. Nesta época do ano, quando as nuvens escuras tomam o céu de Goiânia e os ventos fortes começam a rajar, os goianenses já pensam no pior. Todo ano é a mesma coisa: alagamentos, sinais de trânsito inoperantes, engarrafamentos, árvores tombadas, população ilhada,
casas destelhadas e fiações elétricas caídas que culminam em perdas materiais e humanas. Não precisa ser um cientista para ver e sentir os efeitos das mudanças climáticas mundiais. Elas têm causado, entre outros efeitos, chuvas muito volumosas que caem em curto espaço de tempo, resultando em grandes alagamentos e transbordamentos de córregos da cidade. O crescimento urbano e industrial desorganizado, o desmatamento e a queima de combustíveis fósseis produzem, anualmente, bilhões de toneladas de gases de efeito estufa que são emanados para a atmosfera. Chuvas extremas afetam diversas cidades do Brasil e do mundo. Goiânia não ficaria de fora desse cenário e tem sentido os vorazes efeitos das mudanças climáticas. Para o trabalhador, essa época do ano é uma época que traz muita angústia. A gente sai de casa e a gente não sabe, primeiro, quando a gente consegue sair de casa, né? Por conta das chuvas, e a gente não sabe, para quem anda de moto, que é o meu caso, é o caso do meu esposo, a gente não sabe como é que a gente vai voltar. Além das mudanças climáticas, a deficiente gestão urbana, a impermeabilização da superfície do solo pelo asfaltamento das ruas e a consequente diminuição das áreas permeáveis contribuem significativamente para o acúmulo das águas das chuvas em determinados locais da cidade. Além destas causas dos alagamentos, a falta de educação da população que joga lixo nas ruas, calçadas e praças também contribui para o entupimento das redes pluviais e córregos da cidade. Varrem, né, a rua e deixam o lixo no local correto de pegar. Quando não pegam, costuma a chuva vir e tampar a boca de lobo, e aí que aumenta mais. Quando a gente vê, a gente vai e tira, né? Faz um favor de tirar. Mas a maioria das vezes é do jeito que eu te falei. É um saco de lixo ali, outro ali, aí alaga tudo e ele vai para a boca do lobo e tampa tudo. Drenar toda esta água acumulada na cidade passa a ser um desafio para a administração pública. Após mais de um ano de discussões, o Plano Diretor de Drenagem Urbana de Goiânia entra em sua fase final antes da aprovação definitiva e implementação. Entre as principais ações do plano estão as intervenções em cursos de água que apresentam recorrência de inundações nos períodos de chuva, como os córregos Botafogo, Cascavel, Macambira e Taquaral. Está previsto no Plano Diretor de Drenagem Urbana de Goiânia a construção de grandes reservatórios de água para coletar os grandes volumes de água que caem em pouco tempo nas chuvaradas de Goiânia. Estes reservatórios servirão para não deixar com que a chuva entre diretamente para os córregos e para que essa chuva não sobrecarregue a rede pluvial da cidade. O professor Raviel Basso, vice-coordenador do projeto, ressalta que o Plano Diretor de Drenagem Urbana de Goiânia projetou o crescimento urbano da cidade para os próximos 30 anos, considerando o aumento das áreas construídas e o crescimento populacional. O plano já contabilizou aproximadamente 30 mil bocas de lobo, quase 16 mil bueiros, mais de 760 canais, córregos ou rios, e já foram mapeados mais de 1.320 quilômetros de dutos de rede pluvial. O que a gente tem hoje no Plano Diretor de Drenagem Urbana de Goiânia, ele tem como principal objetivo, né, tratar e trazer para os órgãos públicos, para a Prefeitura, Defesa Civil, né, SMT, diversos produtos. Tá? Entre eles, os produtos que já foram entregues para a Prefeitura se destacam o diagnóstico e o prognóstico dos sistemas de macrodrenagem de Goiânia. Esses sistemas de macrodrenagem, hoje, no diagnóstico, são apresentados todos os atuais estágios, né, as atuais situações, que já são as situações que a gente já tem corriqueiro, né, já conhece, plano de inundação, Córrego Botafogo transbordando, Cascavel com seus problemas, tá? Macambira, Taquaral e Caveiras, que são as 5 bacias mais críticas de Goiânia, tá? Estão lá presentes no diagnóstico, trazendo, né, a situação atual do sistema. Os alagamentos em Goiânia são velhos conhecidos dos goianienses. Várias ações mitigatórias estão no Plano Diretor de Drenagem Urbana. Por exemplo, aqui vocês estão vendo uma das ações mitigatórias, que é a colocação de grafites nas bocas de lobo, dizendo que o mar começa aqui. No entanto, vocês também estão podendo ver lixo acumulado nas bocas de lobo.
Este lixo acaba interrompendo o fluxo dessa água, o escoamento dessa água. Este lixo acaba indo para a rede pluvial. A engenheira Flávia Ribeiro Dias, superintendente de obras e serviços de infraestrutura urbana da CEINFRA, informou que a Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo tem a responsabilidade de resolver os problemas emergenciais e que a Defesa Civil já mapeou mais de 100 regiões de alagamentos. Toda essa solução ela só vai ser possível quando a gente realmente implementar o plano. Para implementar o plano, a gente precisa principalmente de investimento, né? Isso a gente vem correndo atrás desses investimentos, junto ao governo federal e outros tipos de investimento para a gente poder conseguir realmente implementar. Enquanto a gente não conseguir implementar, nós vamos fazendo soluções paliativas para que não haja tanto prejuízo para a população de Goiânia. Enquanto isso, a população segue enfrentando os alagamentos e a falta de mobilidade urbana, ficando exposta aos riscos decorrentes das enchentes. Bota, capa, sombrinha e principalmente orar, porque nessas horas a gente confia mais em Deus. Tirar o sapato, levantar as calças e por aí vai. Só o constrangimento mesmo. Bom, para encerrar o nosso programa de hoje, a gente tem um conteúdo muito especial, que foi produzido por estudantes do projeto Intercomunicação, sob orientação da professora Gabriela. E a gente vai trazer hoje, um dos conteúdos da série que fala dos desafios da maternidade. Dessa vez, o assunto principal é a realidade das mães atípicas. O número de mães atípicas vem crescendo nos últimos anos. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio aponta que atualmente cerca de 18.600.000 pessoas com 2 anos de idade ou mais possuem deficiência no Brasil. O termo maternidade atípica se refere a mães que têm filhos com necessidades especiais, deficiência, transtornos neurodivergentes ou síndromes. A jornalista e culinarista Aline Lima é mãe do Valentim, que possui o transtorno do espectro autista. Ela fala sobre o diagnóstico e desenvolvimento do seu filho. O primeiro sinal foi a fala. Então, o atraso aos 2 anos e meio foi o start para começar a pensar que poderia ter algo que a gente pudesse fazer para ajudá-lo. O outro foi que ele se perdeu no parque uma vez. Então, estava todo mundo gritando por ele bem pequenininho, 2 anos e 4 meses, e ele não respondeu, até que a gente conseguiu encontrá-lo. Eu tenho pânico até hoje, mas assim, isso foi um alerta. Eu falei, isso não é normal. Uma criança normal, ela vai sair gritando, ela vai sair respondendo, né? Então tinha alguma dificuldade aí. Esses foram os 2 pontos de alerta. Eu nunca tinha ouvido falar de autismo, né? Há 9 anos atrás. Há 9 anos, 8 anos, eu nunca tinha ouvido falar de autismo. Incrível, né? Então foi tudo muito novo. Eu estava num país novo, eu vivia no Chile na época, então era tudo muito diferente. Então eu fui compreender com os estudos mesmo. Eu fui me acalmando, fui entendendo, mas em nenhum momento foi uma questão de luto para mim. Foi uma questão, o que eu posso fazer para ajudar, o que eu posso fazer para mudar esse quadro, para melhorar. Após receberem o diagnóstico de um transtorno ou deficiência, as crianças enfrentam desafios e precisam de uma rotina de cuidados intensivo, que inclui terapias, acompanhamento médico frequente e adaptações escolares. Em meio a todos esses cuidados, a maternidade acontece. A professora Eliane Miyagi tem 3 filhos com uma condição rara, conhecida como Síndrome de Aicardi-Goutieres, e explica como a maternidade atípica moldou a maneira de ser mãe. A paciência que eu tive é entender que o tempo deles jamais seria igual de uma criança normal, de começar a andar, começar a falar, a troca de dentição. Todo esse tempo deles foi bem diferente de uma outra criança, e queira ou não a gente compara. Então, essa paciência que eu tive que desenvolver, a não comparação também com outras crianças. Quando eles estavam em escolas normais, inclusivas, né? Ditas inclusivas, eu tive grandes problemas, principalmente com acidente com as crianças, quedas de cadeira de roda, queda de chão. O meu filho mais velho
quebrou o dente, porque caiu. Agora, como ele caiu, as explicações vieram, né, de forma assim. Eu sei que não é a culpa do ser humano, do profissional, mas tem muita coisa ainda para se fazer. O suporte de profissionais de diferentes áreas é fundamental para garantir o desenvolvimento dessas crianças, assim como o acesso à educação. Ana Paula Canedo, pedagoga em um CMEI, explica como é a adaptação das crianças atípicas no ambiente escolar. É muito comum que a gente observe, por exemplo, a preferência de determinada criança por um brinquedo, ou a preferência de determinada criança por um espaço, ou uma forma em que a criança gosta de ser acolhida. A partir da necessidade dessas crianças é que os professores se planejam e calculam ali as rotas que eles vão seguir. E vai tentar trazer a criança pouco a pouco para o cotidiano através desses interesses que ela demonstra. E claro, a partir daquilo que a criança demanda, o professor planeja e as relações vão sendo fomentadas dentro da unidade educacional. Quando a família está segura do espaço em que ela deixa a sua criança, todas essas relações vão acontecendo de uma forma muito natural. Quando a família tem muitas preocupações ou é muito insegura do espaço, é normal que essa insegurança também seja apresentada pela criança. Então a gente convida a família a conhecer o espaço, conhecer os profissionais, dialogar sobre quais as preferências das suas crianças, quais os seus medos, de que forma que aquela família vai se sentir mais segura deixando a criança aqui, e a gente proporciona flexibilidade dentro dos horários. Então, se a família ela ainda percebe que a criança tem muita dificuldade para ficar no espaço educacional, ou que a própria família se sente insegura, a gente convida essa família para estar aqui, convida a família a participar dos movimentos de acolhida, a participar dos movimentos que acontecem dentro da unidade educacional, para que eles se sintam seguros. Bom, é assim que a gente finaliza o nosso programa de hoje. Muito obrigada pela sua presença e pela sua companhia. Amanhã tem mais Conexões ao meio-dia. Tchau, tchau!